Glória a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 15. Abre comigo a sua Bíblia. Vamos projetar também. Lucas capítulo 14, versículo 15. Aleluia. Abre aí comigo. Vamos acompanhar também aqui a palavra. Vira para o irmão do seu lado e fala para ele: meu irmão, sai depressa. Fala para ele: sai depressa. Mas não é do culto não, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sai depressa. Este é o chamado de Deus para mim e para você. Para você sair depressa. Meus irmãos, Deus, Ele tem pressa. Não no sentido porque Ele atrasa ou porque Ele é o Senhor do tempo. Mas quando eu digo isso é porque Deus, Ele deseja muito salvar a todos. Tem tanta gente para ser salva. Tem tanta gente que não conhece Jesus. E você e eu recebemos um comissionamento. Mateus 28, 19. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A igreja, eclésia, significa chamados para fora. Nós temos um chamado de sair das quatro paredes. A célula tem um chamado de sair das quatro paredes. Nós temos esse chamamento de Deus, esse comissionamento de sermos também aquele que vai conectar o perdido a Deus. Vamos mostrar para eles o caminho. Nós somos reconciliadores. O Senhor nos confiou um ministério. Todos nós temos o ministério da reconciliação. Deus te deu este ministério de reconciliar o perdido. Em Lucas 14, 15, uma parábola, eu já preguei ela aqui, mas eu quero pregar com um outro foco, de uma outra maneira, para que nós venhamos ter mais revelação nesses dias de jejum para a salvação, amém? Deus quer salvar sua família, Deus quer salvar sua parentela, os seus parentes. Diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus estava com os discípulos à mesa, e Ele te chama para sentar à mesa com Ele. A mesa é um lugar de intimidade. A mesa é um lugar de comunhão. Você não senta com quem você não conhece à mesa. Às vezes você vai num restaurante, está muito cheio, você fica em pé esperando alguém sair, e às vezes tem uma pessoa numa mesa com 4 cadeiras. Você às vezes não tem coragem de pedir licença e sentar lá. É a dificuldade que nós temos. Brasileiro tem essa dificuldade de sentar à mesa com quem não conhece. Porque se falar de comunhão, Deus quer ter uma plena comunhão com você. Ele te chama para sentar à mesa com Ele. Amém, meus irmãos? A comer dele, que é o banquete. Ele é o próprio banquete. Ele é o pão da vida. Ele tem alimento para você, Ele tem salvação para você, Ele tem provisão para você. Feliz, feliz é aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia. A ceia era pequena? Era grande. Convidou pouca gente? Convidou muita gente. E convidou a muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a um começaram a dar uma desculpa. E disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que haja por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo que me haja por escusado. E outro disse: casei, não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui
os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga-os a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Um homem rico, um homem que quis dar uma festa para o seu filho, ele fez um grande banquete e convidou as pessoas. Primeiro ponto que eu quero falar com você, primeira coisa que me chamou muita atenção aqui: quando já fez uma festa na sua casa? Aleluia. Aí você fez um casamento, uma festa de casamento, uma festa de 15 anos, ou você não fez, você vai fazer uma festa na sua casa. Presta bem atenção. Você investe um dinheiro enorme. Você contrata um buffet de churrasco. Você enche o freezer de Coca-Cola, de Fanta, de refrigerante, de suco. Faz uma comida maravilhosa e você convida muita gente. Muita gente. Mas você começa convidando os seus amigos. E os seus amigos te dão uma desculpa, e você sabe que é uma desculpa para não ir na sua festa, e não vai na sua festa. Como que você sentiria ao chegar o horário e não tiver ninguém lá? Desprezo, tristeza, angústia, revolta, muitos sentimentos, não é verdade? Para pensar nisso, nesse ponto. Nós também convidamos muitos para estar nas nossas células. Nós convidamos muitos para estar aqui no culto, recebendo de Jesus, que é o banquete. A mesa está posta, a palavra está sendo pregada, ou seja, Jesus está sendo pregado. Eu tenho pregado o Evangelho. Jesus está sendo pregado aqui. Ele está aqui no meio de nós. E aí muitos não vão participar da mesa por causa de uma desculpa. E quando o dono da casa, da festa, e o dono aqui não sou eu, é o Senhor Jesus, Ele que é o Senhor da casa, amém? Ele é o Senhor da família, Ele que comprou tudo, Ele que preparou tudo. Eu sou só o garçom que estou servindo a comida que Ele preparou. Eu sou o garçom que estou servindo a mesa, o servo de Jesus. Mas também os amigos do dono também sentem com ele, porque a casa está vazia, porque pessoas deram desculpa para não estar aqui recebendo de Jesus. Qual que é o sentimento? Indignação. Foi esse sentimento que o dono da casa teve. Indignação, porque a sua casa estava vazia, porque o desprezo era grande. Se alguém despreza uma festa que eu e você pode fazer, por mais que seja uma baita festa, uma grande festa, sei que gastou 20 mil, 30 mil numa festa, é uma festa maravilhosa, não é verdade? Quanto mais a festa do reino que Jesus preparou para nós, o desprezo é ainda maior. Concorda comigo? Concorda comigo? E se nós somos amigos do dono, os amigos também sentem quando as pessoas dão desculpas. Só que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principado e potestades. E nós devemos guerrear em oração e o fazer o que Ele nos mandou: sair depressa, para que a casa fique cheia. O primeiro disse: preciso ir. Essa foi a palavra, preciso ir. Cuidar do que é meu. Não posso comparecer à ceia. Preciso ir. Ou seja, é uma outra prioridade. Eu preciso ir. É mais importante. Estamos numa geração muito próxima da volta de Jesus. E eu creio que eu vou experimentar da volta dele. Você vai comigo também. Nós estamos vendo o que aconteceu lá em Israel nesses dias. Um grupo terrorista, Hamas, tem armamento pesado. A faixa de Gaza, olha, tem invadido as áreas próximas ali da Tel Aviv.
Não invadiu Jerusalém ainda, porque aquela mesquita, Jerusalém são 3 partes, são judeus, há um bairro dos judeus, há um bairro dos cristãos e há um bairro dos muçulmanos, tudo ali em volta de Jerusalém. E aquela mesquita faz parte dos muçulmanos, por isso que não atacou Jerusalém, com medo de derrubar aquela mesquita, que é uma profecia. Aquela mesquita será derrubada e o templo será reconstruído, até que a Jesus volte nos ares. Não é para o arrebatamento, porque não tem sinal, mas é a volta dele nos ares. Talvez nós não veremos a reconstrução, porque não é sinal para arrebatamento, mas haverá uma reconstrução do templo. Nós estamos vindo aqui, são sinais da volta de Jesus. Mais de 500 pessoas já morreram, mais de 1.100 ficaram feridos. Vamos orar por Israel nesse jejum, amém? Vamos orar. Muitos têm sido sequestrados por esse grupo terrorista chamado Hamas. São sinais que Jesus está muito próximo. É tempo de nós orarmos com mais intensidade. É tempo de nós jejuarmos com mais intensidade. De vivermos uma vida para valer, de paixão. Não ser de vagarosos no cuidado, mas ser de fervorosos no espírito, servindo a Deus. O chamado de Deus para mim e para você é para ser fervoroso. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? O segundo disse: estou indo resolver algumas questões, algumas coisas pessoais, e não posso participar do jantar. E o terceiro disse: me desculpa, não posso ir. Essas foram as palavras usadas. Preciso ir, estou indo e não posso. Isso é triste. Isso é muito triste. Porque isso fala de indisposição. Um tinha uma prioridade maior, o outro um desprezo. Estou indo, só avisou, estou indo. Falta de comprometimento. E o outro já nem vontade tinha. Não posso ir. Esses são grupos. Não foram 3 pessoas, foram uma multidão que deram as mesmas desculpas. E essas são as desculpas de hoje. Não posso ir, preciso ir. Não posso ir, né? E estou indo. Essas são as desculpas de hoje. Primeira coisa nós devemos entender. Ele disse: sai depressa. Mas sai depressa para quê? Sai depressa para onde? E como sairei depressa? Devemos fazer essas perguntas. Aí a Bíblia nos responde quando nós fazemos perguntas para o texto. Primeiro, sai depressa a todas as pessoas. Todas as pessoas. Hoje em dia é muito comum em eventos, aeroportos, shows, lugares frequentados por pessoas importantes, né? Empresas, uma sigla chamada VIP. Muitos usam isso, né? VIP. Very Important Personality. Personalidade muito importante. Ao pé da letra, pessoas muito importantes. Very Important Personality. Você nem me corrija no inglês. Então, pessoas muito importantes. Os primeiros foram os VIPs a serem convidados. Tinha data, endereço e CEP da rua. Os primeiros convidados foram locais. O Senhor veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para pessoas, vamos dizer assim, importantes, no sentido, escolhidas. E tem gente que paga absurdo, né? Para receber uma pulseira VIP, não pegar fila, os melhores lugares, os primeiros assentos. Mas os VIPs desprezaram o convite. Os VIPs disseram que tinha algo mais importante para fazer, que tinha um lugar de descanso para eles. Estava trabalhando demais. Comprei uma junta de boi, tem que experimentá-las. Trabalho. Comprei um campo, tem que vê-lo. Talvez lazer, né? Comprei um campo. Também trabalho, né? Plantação, colheita. O outro, relacionamentos.
Relacionamentos têm impedido pessoas de servirem a Deus. Algumas vezes você vai ouvir as desculpas, e outras vezes alguns de nós damos essas desculpas. Relacionamentos, trabalho e lazer têm impedido muitos. Não estou falando de vir um culto ou outro. Tudo bem, é normal você às vezes ausentar-se de um culto por causa de um lazer, uma férias, tudo bem. Agora a pessoa deixa de servir a Deus, deixa de estar no culto frequentemente, não participa mais de uma célula, vem no culto uma vez por mês, que é o culto de ceia, e olhe lá, por causa de uma dessas três coisas. Trabalho. Estou trabalhando demais, pastor, trabalhando muito, chega em casa tarde, chega em casa cansado, não tem nem vontade de ir, dá até tempo de ir, mas não vai. Você vai ouvir essas desculpas, mas certamente você vai ouvi-las. A nossa posição agora, nós não devemos aceitá-las e parar por aqui, porque tem um outro convite a todas as pessoas. Se os primeiros te der uma desculpa e negar seu convite, tudo bem, mas não deixe de convidar, porque alguns recusaram. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Não deixe de pregar o evangelho. A ordem do Senhor não é esperar que as pessoas venham até nós. Não é espere que as pessoas venham até o culto. Espere, elas vão ir para a célula sozinhas. Mas o chamado é, vai até onde elas estão. Chamados para fora. Eclésia. A igreja em célula não espera que as pessoas venham para o prédio. Eles vão buscar as pessoas. Os primeiros convidados, a Bíblia diz que o Senhor convidou e esperou que eles fossem. Mas a segunda vez Ele mandou ir buscar. Primeiro Ele mandou o convite e esperou que eles fossem. Chegou o horário da festa. Talvez Ele esperou um pouquinho, né? Os 10, 15 minutos que as pessoas dizem de tolerância. Algo que não deve ter em nosso meio, amém? Vamos ser pontuais em nome de Jesus, não vamos ter tolerância. Aleluia! Tolerância é para os de fora. Nós somos excelentes, chegamos no horário para a glória de Deus. Chegamos antes. Vencedores chegam primeiro. Ele chegou, aqueles convidados, esperou que aqueles convidados, não vieram ninguém. Então ele mandou outro comissionamento. Agora ele mandou ir buscar elas. Não as mesmas, mas para outras pessoas. O Senhor já deu tempo demais para que os convidados dignos venham sozinhos. É tempo de ir buscá-lo. Já ficamos tempo demais aqui na Videira Itaúna, esperando que as pessoas venham sozinho para o prédio. É tempo de buscá-las. Esperamos demais nas nossas células que as pessoas vão bater lá o telefone ou a campainha ou no portão, dizendo: eu quero participar dessa célula. Esperamos demais que os convidados, os cartãozinhos que nós entregamos, os convites, as pessoas direcionadas não vieram até hoje. Agora, para mim e para você, há um outro chamado. Vamos ir buscar elas. Posso ouvir um amém? Isso fala de intensidade, de decisão, de praticidade. Vamos ir buscá-las. Agora Ele deseja que nós possamos ir ao encontro dos famintos. Temos que ser rápido pelas seguintes razões: porque o banquete está pronto, já está preparado, a salvação para eles, a palavra está preparada, o quebra-gelo foi preparado na célula, o irmão que preparou o quebra-gelo já está lá pronto para fazer o quebra-gelo. E quem faz quebra-gelo sabe que é ruim fazer quebra-gelo com poucas pessoas, não é verdade? É bom quando tem muita gente. O irmão do louvor já preparou o louvor na célula. O irmão do real missionário já está lá para orar pelo real missionário. Aqueles que vão compartilhar a palavra, está tudo preparado. Temos que ser rápidos, porque o banquete não será adiado. É para ontem. O banquete é para a célula de terça-feira. O banquete é para a célula de quarta-feira. O banquete é para a oração aqui, é para a célula de sexta-feira. O banquete é para o culto, amém? Não será adiado. Nessa semana teremos banquetes sendo servidos. Vamos ir buscá-las.
Vamos sair depressa. Vamos ir até a casa delas. Vamos convidá-las com insistência, porque o Senhor quer a casa cheia. Essa é a vontade de Deus. Não tenha dúvida disso. Eu posso te dar dezenas de palavras que o Senhor quer casa cheia. Eu posso te mostrar como que era a vida dos apóstolos. Começou com 12, depois era 70, depois era 120 em Atos 2, depois em Atos 4, já foram Atos 2 meses, já foi 3.000, depois em Atos 4, versículo 4, já era 5.000, depois uma multidão que não podia contar, começou com 12, começou com um na verdade, Jesus Cristo, depois 12, 70, 120, no cenáculo, 3.000, 5.000 e hoje é uma multidão incontável. O Senhor quer casa cheia. O Senhor quer a casa cheia. A casa de Zebedeu, quando o paralítico desceu, estava tão cheia que eles não conseguiram entrar pelas portas, teve que descer pelo telhado. O Senhor quer a casa cheia. Você ouviu um amém? E Deus não desperdiça nada. Aquele banquete não será desperdiçado. Se alguns rejeitaram, ele vai para outras pessoas. Todas as vezes que graciosamente Deus se volta para alguém, essa graça rejeitada, ela não é desperdiçada, ela sobeja para outros. Quando Deus chega até você com graça e alguém rejeita a graça, ela não será desperdiçada, ela vai cair em outra pessoa. Quando Jesus multiplicou os pães, foi muita graça. E ali era 5.000, fora homens e mulheres. Ele mandou separar os 12 cestos que sobrou para uma outra ocasião, para que não se percam. Glória a Deus. Nós devemos chamar, porque se não forem chamados, jamais virão sozinhos. Cego, mudo e surdo, pessoas mortas não podem vir até o Senhor, até que alguém pregue o evangelho para elas. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? Diz a palavra de Deus. Olha, a graça de Deus nunca será desperdiçada. Ela não é para ser rejeitada, mas para ser recebida. Se você não receber, quando a graça vier, ela vai sobrar para alguém que está perto de você. A gente pensa que o que sobeja é ruim, mas não é, é bom sobrar. Porque ela vai vir sobre nós. Ela vai vir sobre você. Nós somos os excluídos que foram chamados no segundo comissionamento, ou talvez no terceiro comissionamento. Os judeus foram os primeiros. A graça veio até nós. A graça que eles rejeitaram caiu sobre os gentios, sobre mim e você. Posso ouvir um amém? Foi assim que o Senhor alcançou. Assim como o Senhor também te alcançou, Ele deseja que nós levemos esse convite a todo tipo de pessoas, sem exceção, sem acepção de pessoas. Todo aquele que nós encontrarmos, deveremos convidá-lo. Deve ser alvo do nosso convite. Comece chamando a sua família, depois estenda para os seus vizinhos, depois para o seu colega de trabalho, para aqueles que estudam com você, aqueles que passarem pelo seu caminho, convide eles para o banquete. Posso ouvir um amém? Em segundo lugar, sair depressa. Para onde? Primeiro é para quem? Para todas as pessoas. Segundo, para onde? Todos os lugares. Todos os lugares. Os primeiros receberam o convite, mas agora ele diz: vai e traz-o aqui. Traz eles aqui. Não tem convite, tem intimação. Uma coisa é um convite, outra coisa é quando o promotor, oficial de justiça bate na porta de alguém, entrega para ele um papel chamado de intimação, a comparecer. É isso que a Bíblia diz, intimação. Vai e traz eles aqui. Você ouviu um amém? Agora, é uma intimação para uma coisa ruim, igual comparecer num fórum? Sabe, eu nunca compareci por intimação, graças a Deus eu não vou comparecer. Mas deve ser
ruim. Quando você encontra com o oficial de justiça e fala, você tem uma intimação, você tem que comparecer tal dia. Intimação não pode faltar. Pode até ser preso se faltar. Mas deve ser ruim, preocupante. Deve ser uma aflição, porque você sabe que não é algo bom. Agora, imagina os espantos dos pobres, né? Daqueles que não tinham condição, dos miseráveis. A Bíblia fala dos deficientes físicos, né? Imagina os espantos dele, porque eles não poderiam participar na cultura daquela época. Eles não poderiam sentar à mesa. É por isso que Mefibosete foi bem-aventurado, porque ele era deficiente, assentou à mesa e comeu pão para sempre. Nós éramos esses deficientes que sentamos à mesa e estamos comendo pão para sempre. Amém? Glória a Deus. Agora imagina o espanto deles recebendo uma intimação. Olha aqui, tem uma intimação para você. Mas para onde eu vou? Para uma grande festa. Você não tem que levar traje nenhum. Vai como estás, diz Jesus, vem como estás. Não é como você está. E chegando lá tem muita comida, tem muita alegria, tem muita salvação, tem muita festa, tem muita dança, tem tudo de bom para você. Vai, é de graça. Poderoso intimação dessa. Nós vamos falar que a salvação aqui, a prosperidade aqui, a cura aqui, porque o Senhor faz parte dessa igreja. A salvação, a alegria, a prosperidade, sabe, a toda sorte de bênçãos para nós, a vida eterna para nós, a satisfação, a provisão, a tudo que é bom. Tem nesse banquete, está na mesa. Tudo que é bom está na mesa. E nós vamos convidar as pessoas para participar de algo maravilhoso. Não devemos ser como aqueles 4 leprosos, que quando Samaria estava cercada por causa da guerra, eles estavam na caverna que não podiam entrar. Eles foram até a cidade do inimigo, da Síria. Chegando lá, eles encontraram a cidade vazia, muita comida, muita prata e muito ouro. Eles comeram, beberam, mas disseram, hoje é dia de boas novas. Não podemos ter essa comida só para nós, temos que anunciar a cidade. Aqueles leprosos comeram, beberam, pegaram prosperidade, mas ele falou, hoje é dia de boas novas, evangelho é boas novas. Vamos anunciar a cidade o que nós encontramos. Você tem experimentado comida, bebida e prosperidade. Não é só para nós, é para nós anunciarmos a cidade que aqui tem. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então vai para todos os lugares. Vai rápido, vamos rápido. Vamos para aqueles que estão com fome. Vamos para aqueles que estão excluídos. Vamos para aqueles que estão marginalizados. Aqueles que espiritualmente não têm condição de aceitar. A todos os lugares não significa só geográfico, significa também a pessoas que estão excluídas do reino. Tem gente que não está excluída da sociedade, mas está excluída do reino. Mora em mansões, mas toma remédio para dormir, porque não tem Jesus. Devemos ir até eles também. Você ouviu um amém? Passou pelo seu caminho, chama eles para o culto e para a célula. Olhou para você no ônibus, chama eles para ir para o culto, para a célula. Foi comprar pão, chama a atendente para ir para o culto. Nós convidamos poucos. Nós escolhemos quem nós vamos chamar. Convidamos de vez em quando tem um evangelismo. Convidamos quem nós temos afinidade. Devemos convidar quem nós não conhecemos. Devemos ser caras de pau, como diz, ousados, e convidar qualquer um, a todos os dias. Convide alguém. Todos os dias você encontra com dezenas de pessoas diariamente. Tem gente que chamou os da casa há 5 anos atrás, mas não chamam mais, porque ouviu alguns não e desistiram. Quanto tempo você não chama seu marido para o culto? Quanto tempo você não chama o seu irmão para o culto? Tem quanto tempo que você não chama os da sua casa? Só porque ele disse alguns não para você, mas já tem anos que ele falou não. Quem sabe agora ele atende o seu sim. Insiste mais um pouquinho, insiste de novo, volte a chamar de novo. Eu tenho certeza, o Senhor quer trazer eles aqui. Quem possa falar amém comigo? Mora perto da sua casa, chama eles. Trabalha com você, chamam eles. Lava o seu carro no lava-jato, convida eles. Atende você no consultório, você presta serviço para eles, chama-os para casa.
Depois disse o servo: Senhor, está feito. Eles foram, porque ele disse: ainda há lugar. Ou seja, não estava completamente cheio, faltava lugares. E por último, para nós terminarmos, Lucas 14, 23, respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a todos a entrar. Primeiro ele falou: vai pelas ruas e pelas cidades. É um nível, ruas e cidades. Talvez alguém encontrou você numa rua, ou seja, pessoas, talvez pessoas bem vestidas, moram bem, trabalham, são socializadas. Pessoas que é normal. Ruas e cidades. Depois ele diz assim, o terceiro chamado, ele falou: vai agora pelos atalhos, pelos becos e pelas vielas, lugares mais ermos, lugares mais abandonados, lugares, não estou falando de geografia, mas lugares aonde o pecado abundou mais, porque a graça será superabundante na vida deles. Você ouviu amém? Lugares que você sabe que eles serão surpresos com a sua presença lá para convidá-los. Lugares, sabe, o ambiente é muito pesado, lugares difíceis, pessoas menos improváveis, pessoas menos certinhas, engomadinhas, bonitinhas. É pelos atalhos, becos e vielas. E terceiro lugar, sai depressa de todas as maneiras. Primeiro, ele tem um tom de urgência, sai depressa. Depois ele envia a todos tipo de gente, em todos os lugares. Mas agora ele não manda entregar um convite, ele manda intimar. Traza-os, obriga-os, força-os a entrar, diz a palavra de Deus. Força-os a entrar. E forçar aqui é fazer de tudo para ganhar todos. Eu vi um testemunho muito poderoso na Videira de Rio de Janeiro. Eu quero terminar agora mais 3 minutinhos em nome de Jesus. A Videira no Rio, muito próximo da praia, muito próximo. Tem muitas igrejas no Rio de Janeiro e muitas delas são próximas às praias. E no culto pela manhã havia um marido que trazia a sua esposa para o culto, deixava ela lá 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, para participar do culto. Ele ia de bermuda, tectel, acima do joelho, e deixava a sua esposa e ia para a praia, voltava e pegava a sua esposa. Ele ia lá fazer a sua caminhada, etc. E os servos que ficavam próximos da porta viam ele chegar. Com o tempo, aproximou-se do carro e falou: vão entrar também junto com a sua esposa. Vão sair daqui, vão entrar, vão participar do culto. E ele sempre dava uma desculpa: estou de bermuda, não posso entrar. Estou de bermuda, não posso entrar. Não tem problema, nós aceitamos pessoas de bermuda, não tem problema. Não tem nada a ver se você é de bermuda, de calça, vem assim mesmo, nós não ligamos para isso. O importante é você vir. Ele ficava sem jeito: não posso, é irreverente, não tem como. Passou um tempo, aqueles servos, sabe o que eles fizeram? Juntaram uns 8 e vieram de bermuda, tudo acima do joelho. E aí eles aproximaram do carro e falou assim: olha, todos nós hoje viemos de bermuda, agora você pode ficar à vontade no nosso meio. Ele fez de tudo para ganhar todos. E isso foi poderoso. Estava lá os 8 servos, líderes de célula de bermuda. Aquele visitante entrou de bermuda, recebeu de Deus, foi salvo. Depois ele nunca mais foi para a praia sem a esposa, ele foi para o culto. Paulo falou sobre isso. No limite da santidade, sabe, podemos fazer de tudo para ganhar todos. Fiz dos fracos para ganhar os fracos. Devemos fazermos estratégias de todas as maneiras. Faz o efeito point. Lá eles vão para comer um rodízio, para comer um churrasco, e talvez ele vai na célula. Para comer um cachorro quente, talvez ele vai na célula. Aí você ganha ele de todas as maneiras. Fala: hoje não é célula não, hoje é comunhão. Aí chega lá, tem uma oração, tem uma palavrinha breve, mas tem comunhão. Aí ele é salvo. De todas as maneiras, o Senhor vai dar estratégia para você. Amém? Sabe o que eu fazia para forçá-los a entrar? Eu mandava um convite e eles não iam. Eu mandava no WhatsApp, ligava e eles não iam. Chegou um tempo, eu fazia muito isso. Hoje para mim é diferente, como está pastoreando, mas ainda vou fazer. Para a célula dá para fazer isso, eu vou fazer isso. Eu ia na casa dele e falava aqui: ó, eu vim na sua casa te visitar, estou esperando você, arruma, nós vamos juntos. Aí eu esperava ele arrumar.
Eu e minha esposa esperávamos arrumar e eles iam juntos. Força-os a entrar para que minha casa fique cheia, diz o Senhor. De todas as maneiras. Irmãos, só que nós não queremos ser inconvenientes. Nós ficamos pensando assim: estou sendo chato. Pois é, mas tem muitas pessoas indo para o inferno porque nós não insistimos com elas. É melhor ser um pouquinho chato do que elas irem para o inferno por falta do nosso convite. Não é verdade? De todas as maneiras. Quantos creem nisso? Quero terminar com essa palavra, 1 Coríntios 9,19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me de servo de todos para ganhar mais pessoas para Jesus. Fiz-me como judeu para ganhar os judeus. Ele diz, para que estão debaixo da lei, como se estivesse sem lei. Para que estão sem lei, como se estivesse sem, não estando sem, com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para que todos os meios a chegar a salvar alguns. Ele insistiu, para que todas as maneiras, todos os meios eu fiz, para que alguns sejam salvos. De todas as maneiras devemos convidar as pessoas. Faz um plano de visita, convide. Vá na casa das pessoas que não estão vindo. Chame elas para tomar um café com você. Convide elas para tomar um café, para sair juntas, para ir num rodízio, para ir numa churrascaria. Convide, prega o evangelho para elas. Fique de pé em nome de Jesus. A expressão força-os a entrar fala de convencimento e estratégias. Mas o principal e maior de todos os argumentos é liberar sobre as pessoas a palavra de Deus. Pregar as boas novas, dar boas notícias às pessoas, anunciar a elas que Jesus já morreu no seu lugar e que elas podem receber a graça da salvação. Amém? Aleluia. Coloca a mão no seu coração.